começar o processo de canha, a gente vai abrir o arquivo da saboneteira, ok? Estando com o arquivo da saboneteira aberto, a gente está vendo aqui em cima na tarjetinha que ainda não está no módulo de manufatura. Então eu vou dar o Start Manufacturing. Para começar o processo de CAM, eu coloco aqui no New Contour e vou dar uma inicializada. Inicializou. Vou vir para a árvore de criação da manufatura. Vou olhar pela primeira árvore lá em cima, vou olhar o nome da pasta que está aqui. Se for da vontade de vocês, é só renomear ela para, por exemplo, renomear. Renomear ela para, por exemplo, Setup 1. Lembrando que essa pasta, você pode criar quantas pastas vocês quiserem, que é para organizar o processo de vocês. Ok? Setup 1, Setup 2 e assim por diante. Ok? Bom, indo para a segunda tela, é a tela de ferramentas. A gente está vendo que não tem nenhuma ferramenta aqui criada. Então a gente vai criar uma ferramenta nova. Vou criar aqui. Vou escolher o tipo de ferramenta que eu quero e vou dar um nome para essa ferramenta. Então, uma metodologia de se dar um nome seria fresa de topo, diâmetro de 20, raio de 1, o L, que seria o comprimento de corte, porque comprimento fora da pinça, de 50, por exemplo, e um C, que seria o comprimento de corte de 20 milímetros. Essa nomenclatura vocês podem criar de vocês depois, ok? Escolher uma nomenclatura que fique melhor para vocês aí no dia a dia. Dou um ok. Entro propriamente dito dentro do comando para definir a ferramenta, vou observar esse desenho aqui e vou comparar os parâmetros que tem aqui. Então, diâmetro, eu falei que era um diâmetro de 20, o R1, raio de 1, o L, que é o comprimento fora da pinça, eu falei que é 50, aqui embaixo o ângulo não vai ter, ângulo de ponta não vai ter, 50 aqui que é o comprimento de corte, vou passar para 20. E aqui é a quantidade de cortes da ferramenta, 3. Aqui embaixo tem o T dela no magazine, mas por enquanto não precisa ser setado. A gente vai setar depois no final do processo. Ok? Holder, que é a fixação dessa ferramenta. Quanto mais preciso vocês colocarem esses diâmetros aqui, comprimento e montar esse holder, mais perfeito será a checagem de colisão, ok? Então vou colocar aqui um aleatório, 50 de diâmetro por 50 de altura, por um ângulo de 5 graus e um raio de 5 milímetros. Observem que ele criou um. Se eu quiser criar um escalonado, é só adicionar mais um, ele vai copiar o de baixo e altera o valor. Diâmetro de 80, 20 de altura, sem ângulo e sem grau, e sem raio. Terminei, ele criou para mim aquela bolacha ali em cima, dou um ok, estou com a minha ferramenta pronta. Quero criar uma próxima, ou eu crio através do próprio ícone de criação de ferramenta, ou eu posso copiar e colar essa mesma ferramenta. No caso, vocês podem transformar ela numa outra ferramenta semelhante, ou até mesmo transformar ela numa ferramenta esférica. Basta mudar o nome, acertar o nome dela aqui. Então vou tirar o raio porque ela vai ser esférica, vou falar que vai ser um diâmetro de 6 esférica, e vou mudar o T, que seria de topo, para esférica. Não esquece de entrar dentro da ferramenta e editar os valores dela, né? Então, diâmetro de 6, raio de 3, o comprimento de corte, comprimento fora da pinça eu vou deixar igual, apesar dela estar muito longa aí, mas é só um exemplo, ok? Dou um ok, estou com a próxima ferramenta pronta. Vou para a parte de geometrias. Temos aqui, abrindo esse maisinho, o MCS, que é o ponto zero máquina, ponto zero peça, e o Workpiece, que é onde estão as informações de geometria. Observem que a gente tem um sistema de coordenada aqui no meio, que é o MCS, que é o de máquina, e o de auxiliar, que é o WCS, que está aqui nesse outro canto. Então a gente vai simbolizar aqui que a gente quer o ponto zero aqui na aresta do bloco. Então eu vou entrar nesse ícone aqui em cima, que é o de edição do WCS,
vou trazer ele para a aresta. Para trazer ele para a aresta, como aqui tem um canto arredondado, a gente vai entrar nesse ícone aqui em cima, que é o Point Constructor, vai escolher intersecção de um ponto, selecionar as duas edges do modelo e ele vai pegar a intersecção dessas duas edges. Ok, mudei a origem do meu WCS. Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o MCS que está lá embaixo e jogar para cima do WCS. Então eu entro dentro do MCS, onde está escrito Specify MCS, eu clico nesse ícone aqui e mudo a referência do MCS para WCS. Automaticamente ele sai da onde ele estava e vai para cima do WCS. Dou um OK. Não posso esquecer de setar o clearance, sempre setar o clearance, que é o que? É o plano de segurança, para toda vez que a ferramenta for bater em alguma coisa, ela subir até esse plano e transitar com a ferramenta, ok? Então, plane, vou selecionar o plano aqui, vou usar como referência a face superior do meu modelo, que é a face mais alta, e vou digitar aqui um offset, que seria a altura do plano em relação a essa face, 20 milímetros. Percebam que aqui em cima, ó, ele criou um plano que está 20 milímetros acima da face, ok? Dou um OK para terminar o MCS e vou agora selecionar o Workpiece. Clico em Workpiece duas vezes com o primeiro botão do mouse, vou especificar a parte. Que é a parte? A parte é a peça, é o que você vai usinar. Então seleciono aqui, paro o mouse em cima de um local que tenha tanto o bruto quanto a peça, espero aparecer os três pontinhos, clico e seleciono na lista o que eu quero selecionar. No caso aqui, a peça. Dou OK, vou escolher o bruto. Escolho o blank aqui e pego o bruto como geometria para sólido, para bruto. Dou OK, está terminado. Aqui, como a gente não tem garra, não tem morsa, não tem nenhum dispositivo que a gente quer evitar a colisão da ferramenta, a gente não vai selecionar. Dou OK. Vou para a última tela. Aqui são os métodos. Onde tem o que dentro de cada método desse? O estoque, que é o sobremetal em cima da peça, e o in-tall/out-tall, que é a tolerância que a ferramenta vai respeitar o modelo matemático, modelo 3D, ok? Então isso aqui vocês podem criar quantos vocês quiserem, que vai servir para na hora de criar a operação escolher o método com as tolerâncias e os sobremetais correspondentes àquele método, ok? Feito isso, aqui a gente vai usar esse que vem em default mesmo. Feito isso, a gente vai poder criar uma operação. Então a gente sempre volta aqui para a primeira tela, que é a tela que nos dá a ordem, a sequência de programa. Vou no único ícone que tem a estrelinha aqui e que se chama Create Operation. Vou criar ele. Estando aqui em New Contour, que são todas as operações de 3 eixos, vou escolher o Cavity Mill, que é a operação para desbaste. Vou setar em que pasta que eu quero que essa operação caia, Setup 1. Vou escolher a fresa de 20 raio 1 como fresa para desbaste. Como geometria, vou escolher o Workpiece, porque é dentro dela que tem a informação de peça e de bruto. E o método, vou usar o Milhofen, que é onde tem aquele 1 mm sobre metal e uma tolerância em tall mais aberta para poder fazer essa usinagem. Aqui a gente dá um nome, nesse campo a gente dá um nome para a operação. Esse nome vocês podem escolher até 32 caracteres. Dou um OK. Estou dentro da operação. Aí é configurar a operação conforme a necessidade. Se vocês simplesmente entrarem dentro da operação e mandarem calcular, ela vai fazer alguma coisa. De que jeito? Da forma default que está no software. Mas aí basta vocês analisarem se é isso que vocês querem. Ok? No caso aqui a gente está vendo que tem um monte de tipo de entrada, muita transição em G0, que são as linhas azuis e vermelhas. Então dá para a gente melhorar. Como? A gente vai vir aqui na estratégia de corte, por exemplo, escolher um outro tipo. Follow periferia, por exemplo. Vou falar para a ferramenta arrancar em relação ao diâmetro da fresa, o diâmetro efetivo da fresa, 75% do diâmetro. E mandar tirar de 1 em 1 milímetro na profundidade. Então esse Global Depth Per Cut é de quanto em quanto ele vai fatiar a peça. Ok? Já vai ver que vai ficar uma usinagem um pouco diferente. Deu um outro resultado. Por quê? Porque eu mudei a estratégia.
que dá para melhorar aqui, ó. Vamos simular isso daqui, ó. Vou colocar no 2D Dynamic, tirar as duas opções sempre de baixo para cima e dar um play. Ele está tirando do centro para fora e observem que aqui está ficando um ressalto. Então a gente vai precisar melhorar essa usinagem. Eu quero de fora para dentro e não quero que fique aqui esse excesso de material. Por quê? Porque eu pedi para ele não está ativado a opção para limpar o contorno da peça. Então é isso que a gente vai habilitar. Vou dar um stop, vou cancelar aqui a simulação, vou vir em Cut Parameters. Aqui dentro vocês têm várias opções, né? Como verificar se ele está cortando concordante, verificar se ele está tirando nível por nível em regiões diferentes, ou se ele vai pegar uma região e ir até o final, depois outra região até o final. Cortando de fora para dentro ou de dentro para fora, a gente quer inverter, não quer? Então é de fora para dentro, é só inverter. E aqui nesse cara, que é o Wall Cleanup, que é para limpar as paredes da peça, a gente vai habilitar aqui o automático, que quando for necessário ele vai dar uma volta em volta da parede da peça, limpando os excessos de materiais, ok? Vou dar um ok. Na parte de subidas e transições de ferramenta, a gente vai ver aqui no Non-Cut Moves, que é onde tem configurações de entrada e saída de ferramenta e de transição. Então aqui dentro, a gente vai ver que aqui na primeira orelhinha aqui em cima é entradas para áreas abertas, fechadas, e entradas para áreas abertas. Indo mais à frente, que eu mostrei para vocês ontem, Transfer Rapid, que é onde a gente consegue controlar. Vindo do MCS, lá a gente setou o Clearance, que é o nosso plano de segurança, que vai ser o geral para toda a peça. Se precisar subir, ele vai subir. Caso contrário, a gente vai habilitar para entre regiões diferentes, subir com o Previous Plane 3 milímetros apenas. Se ele for bater em alguma coisa, ele vai respeitar quem? Aquele que está setado dentro do MCS. Ok? E aqui na mesma região, mesma coisa, vou colocar Previous Plane, subindo 3 milímetros. Se for bater em alguma coisa, ele volta e sobe para o Clearance setado dentro do MCS. Ok, e mando calcular. Vocês vão ver que o resultado já vai ser bem diferente. Simulando isso, a gente tem esse tipo de situação aqui, ó. Vindo de fora para dentro e limpando as paredes, deixando o mais homogêneo possível o sobremetal. Vocês vão perceber que até onde dá, ele arranca, ele remove o material em toda a peça ao mesmo tempo. Quando ele encontrar regiões diferentes, como eu habilitei lá dentro do comando aquela opção de pegar uma região e ir até o final, ele vai começar a arrancar só do lado o material, como agora, depois ir para o outro lado, remover material só do outro lado e depois só no meio. Ok? Terminado isso daí, a gente pode dar o Compare, que ele faz uma comparação entre o usinado e a peça acabada. Aonde está cinza, falta tirar material, e aonde está verde já está acabado, porque o material bruto já estava coincidindo com o acabado. Ok? Aqui com certeza ele não arrancou todo o material necessário, por quê? Porque tem aqueles canais pequenos e a ferramenta não conseguiu entrar. Ok? Então terminando isso aqui, a gente já tem um desbaste. Dá um ok aqui, a operação ela vai cair, ó, dentro da pasta Setup 1, dentro da ferramenta de 20 milímetros, que foi o que eu escolhi, dentro da geometria, que automaticamente ela está olhando para o Workpiece e está olhando para o MCS. E dentro do método de Milhofen, que é onde tem os 1 milímetro sobre metal e o Install Outdoor mais aberto para mim poder fazer essa operação. Ok? Então aqui a gente pode salvar o arquivo para garantir o nosso trabalho. Ok?